O Brasil é um país imenso. Tem Rio de Janeiro, São Paulo, tem Pernambuco, Minas Gerais e no Brasil também tem o Paraná, conhecida como a terra do pinhão e da gralha azul. O Paraná fica no sul do Brasil. É o estado onde alemães, italianos, ucranianos e poloneses tornaram-se brasileiros. No Paraná tem araucária, aves, indústrias e tem muitas histórias. Lá atrás, no século XIX, o Paraná foi palco do crescimento da indústria da erva mate. Esse crescimento exigiu dos produtores do mate rótulos cada vez mais distintos, o que impulsionou as artes gráficas no Paraná. E é no ramo das artes gráficas, dentro das oficinas, na cidade de Curitiba, que começa a nossa grande história. Centro Gráfico Paranaense. Fundado em 30 de abril de 1911 na cidade de Curitiba, o Centro Gráfico Paranaense é criado para defender os direitos dos trabalhadores do ramo gráfico. Trabalhadores que enfrentavam duras condições dentro das oficinas. Explorados com jornadas de até 16 horas diárias, submetidos a condições insalubres de trabalho e ainda sem direito à carteira de trabalho, sem direito a um sistema de previdência social ou indenização em caso de acidente ou invalidez. Essa era a dura vida dos trabalhadores do ramo gráfico. Para garantir alguma segurança aos trabalhadores, o Centro Gráfico Paranaense, em sua fundação, cria um caixa de socorro mútuo para poder amparar o trabalhador gráfico em caso de doença ou morte. Mas já em seus primeiros dias de fundação, mostra que era diferente das organizações que até então existiam. Ela tinha também outros objetivos: defender os trabalhadores. Após 5 dias de fundação, o Centro Gráfico Paranaense teve a sua primeira atuação. Naquela época, o 1º de maio ele não era remunerado. Os patrões descontavam o dia do trabalhador. E o interesse dos trabalhadores era que, mesmo que eles estivessem perdendo, o patrão descontasse o seu dia de trabalho para eles poderem ficar com a sua família. Mesmo com esse pedido dos trabalhadores, os patrões foram irredutíveis e não quiseram aceitar. Como eles não aceitaram, os trabalhadores, na hora do almoço, abandonaram o seu trabalho e foram todos para casa. No outro dia, os trabalhadores voltando para a sua empresa, havia um cartaz na porta de entrada dizendo que todos eles estavam demitidos. O sindicato colocou uma nota em todos os jornais pedindo a todos os trabalhadores gráficos que não aceitassem trabalho nesta empresa para forçar os patrões a recontratarem todos os funcionários que dela faziam parte. E foi isso que aconteceu e esses trabalhadores conseguiram uma vitória. A defesa do trabalhador e a busca pelo fortalecimento da nova entidade passa a ser uma realidade constante do novo sindicato. No dia 1º de maio de 1912, no Dia do Trabalhador, o Centro Gráfico Paranaense apresenta para a categoria e para todos os curitibanos o seu estandarte. Naquela época, era comum em datas festivas ou manifestações reivindicatórias, os trabalhadores desfilarem pelas ruas de Curitiba com suas flâmulas. Os símbolos escolhidos para representar os trabalhadores gráficos são a pena e o componedor. Acredita-se que esse estandarte, presente até hoje, seja o único ainda existente no Brasil, ligado a uma organização sindical de operários. Muitas foram as lutas que os trabalhadores gráficos enfrentaram no começo do século, mas com a organização da classe, a primeira conquista chega em 1912. Os tipógrafos negociam com os proprietários de jornais uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. A conquista representa para os trabalhadores o pagamento das horas trabalhadas a mais. Porém, algumas empresas não respeitam esse direito, e a união da classe se mostra fundamental para o avanço das conquistas da categoria. Em 1913, os gráficos entram em greve em solidariedade aos gráficos demitidos do jornal A República. Esses trabalhadores foram demitidos porque disseram não ao trabalho além da jornada normal que os patrões exigiam sem remuneração. A greve durou 3 dias e parou 2 jornais de grande circulação em Curitiba. A mobilização
resultou na readmissão desses trabalhadores demitidos. Em 1917, os trabalhadores de Curitiba aderem à primeira greve geral do Brasil. E nesta luta, somam-se os trabalhadores gráficos, que reivindicam um aumento de salário não reajustado há mais de 10 anos. A categoria dos gráficos paranaenses reivindica também o direito de descanso remunerado, livre associação dos trabalhadores e direito à greve. A mobilização resultou na conquista de 20% de reajuste e o compromisso, por parte do poder público, de fiscalizar o trabalho de menores e mulheres. Naquela época, as mulheres recebiam salários menores pelo mesmo serviço que o homem na fábrica. Essa discriminação fazia com que as empresas explorassem mais o trabalho das mulheres. Para lucrar mais, as oficinas também se utilizavam da exploração do trabalho infantil nas atividades da fábrica. Passam-se os anos e os mesmos problemas permanecem sem solução dentro das oficinas. Em 1923, os trabalhadores gráficos de São Paulo realizam uma greve para exigir o cumprimento de seus direitos. Em 1923, havia uma exploração muito grande do trabalho infantil, como também do trabalho das mulheres. Havia uma jornada de trabalho que era elasticida muito além de 8 horas e o salário mínimo não existia salário profissional e o que se pagava para o trabalhador era ínfimo, era um valor muito baixo. Então, para resolver essa situação de precarização no trabalho, o Sindicato dos Gráficos de São Paulo juntou mais de 3 mil trabalhadores numa assembleia, onde se decidiu fazer uma greve, que durou mais de 58 dias. E dessa greve nasceu o Dia Nacional do Trabalhador Gráfico, que foi no 7 de fevereiro. Em 1930, Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil. Em seu primeiro ano de governo, cria o Ministério do Trabalho e aprova no Congresso Nacional a lei que trata do sindicalismo unitário. Para cumprir o que previa a nova lei, os gráficos alteram sua denominação em 20 de agosto de 1931 de Centro Gráfico Paranaense para Sindicato dos Operários e Empregados Gráficos de Curitiba. Nesta época, o sindicato deixa de lado seu caráter de reivindicação e passa a exercer uma função mais associativa. Essa postura consolida na entidade a nova tendência sindical vigente no Brasil. Nas décadas de 30 e 40, o sindicato diminuiu as ações reivindicatórias, se mantendo mais com as ações sociais, mais com eventos, em função até da vigilância que o Estado detinha sobre os sindicatos. Esse foi um período em que o sindicato se dedicou mais à promoção de festa do Dia do Trabalhador, as festas do 7 de fevereiro, que era o Dia do Gráfico, até hoje, e ainda as festas de posse, quando havia as eleições do sindicato. Fato marcante dessas festas do sindicato, em 1938 foi feita a coroação da primeira rainha das trabalhadoras gráficas, que foi a Sofia Ella. Estamos em 1942. O sindicato altera novamente sua denominação para Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Curitiba, em cumprimento a uma nova determinação do presidente Getúlio Vargas. É nesse período também que é concedido aos trabalhadores direitos como a fixação da jornada de 48 horas de trabalho semanal, salário mínimo, licença maternidade e descanso semanal remunerado. O trabalho dos menores e das mulheres também é regulamentado, garantindo que os trabalhadores que realizam funções idênticas recebam salários iguais, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Em 1950, retomou-se o caráter reivindicatório do sindicato. Um dos fatos que se recorda disso é que houve uma participação de líder sindical dos gráficos participando de programa radiofônico falando sobre o 1º de maio. O sindicato, a partir daí, começa a ter um diálogo mais constante com a categoria. Em 1958, nós tínhamos a primeira edição do jornal O Gráfico. O jornal trazia matérias sobre higiene e segurança do trabalho e já a luta pelas 40 horas. Acho que fomos o primeiro sindicato a levantar essa bandeira das 40 horas no Paraná. O STIC recupera seu caráter sindical, mas não abandona as festividades, pois entende como fundamental manter também atividades de confraternização como forma de unir a classe. Aí então se consolida como tradição os campeonatos de futebol dos gráficos. O objetivo do sindicato em promover essas atividades esportivas para o trabalhador
é para esse trabalhador não ficar só dedicado dentro da empresa, no estresse do trabalho do dia a dia. Então, a gente promove os campeonatos para ele estar lá batendo papo com os amigos, além de estar lá para vendo os companheiros dele de outras gráficas que estão disputando o campeonato e fazer atividade física, né? Que hoje precisamos se movimentar. O caráter sindical e de confraternização prossegue pela década de 60. Grandes atividades são desenvolvidas na festa do Dia do Gráfico. As duas diretorias, tanto do CIGEP como da USTIG, reunidas, acharam por bem mudar um pouquinho, digamos assim, o encontro de confraternização dos trabalhadores gráficos. E nós denominamos a Festa da Família Gráfica, porque houve entendimento de ambas as partes que a festa deveria ser de toda a família, não só de trabalhador, como de empresário, como de famílias, dos familiares dos dois lados. E começaram a acontecer e duraram mais ou menos uns 10 anos. E que o STIG continuou, e que faz até hoje essa festa, e que é super importante, porque toda festa onde que vai a família junto, ela torna-se uma festa mais completa. Novembro de 1963. Os trabalhadores gráficos e jornalistas deflagram greve geral em Curitiba. Sem a existência de um piso salarial, tanto para a categoria dos gráficos como para a de jornalistas, os trabalhadores se organizam para lutar por melhores condições de trabalho e salário. As empresas resistem ao máximo para não conceder os benefícios aos trabalhadores, imaginando que assim enfraqueceriam o movimento das duas categorias. Sem sucesso nas negociações e fortalecidos por um processo concludente de organização, os trabalhadores entram em greve. As paralisações ocorrem nas oficinas e redações da Gazeta do Povo, Diário do Paraná e o Estado do Paraná, que ficam sem a circulação de jornais. Durante os 4 dias da greve, muitas foram as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores. Nós fomos surpreendidos com alguns jornalistas e alguns gráficos que furaram a greve e foram imprimir o jornal Diário do Paraná. Para que nós pudéssemos impedir a circulação, nós fomos às bancas de jornal de Curitiba e previamente compramos todos os possíveis exemplares daquele jornal. Quando o jornal chegou nas bancas, ele tinha sido já comprado. Nós pegamos todos os jornais ali na Rua 15, fizemos uma enorme fogueira com esses jornais, pusemos fogo nesse jornal que não chegou a circular e, portanto, ao invés de ser um fator negativo para a greve, foi um fator ainda de mais solidificação das nossas reivindicações. Por outro lado, nós conseguimos que um dos proprietários de jornal cedesse as máquinas para nós imprimirmos o nosso jornal. Teve um outro senhor dono do jornal Diário Popular que nos cedeu as dependências, cedeu para o pessoal da greve as dependências do jornal para fazer o jornal da greve. Dizer assim, só não me quebre nada, você pode usar e abusar disso aí. Então nós tínhamos o jornal da greve para manter a sociedade informada do que está acontecendo, porque o patrão contou a história dele, né? O movimento de 63, que reuniu gráficos e jornalistas em uma pauta unificada de reivindicação, garantiu aos trabalhadores grandes avanços e conquistas. E esse acordo, depois de terminado, assinado pelas empresas, estabeleceu 3 grandes vantagens. Primeiro, estabeleceu um aumento de salários, estabeleceu condições de trabalho, horários de trabalho, formas de trabalho, garantias em relação à saúde do trabalhador, garantias em relação a questões previdenciárias e assim por diante. Foi um grande acordo, foi um acordo que resultou de uma greve e justamente por ter sido de uma greve, de um movimento muito forte, é que ele conseguiu muitas vantagens. 1964. Começa o movimento militar com o apoio da burguesia que derruba o presidente João Goulart. O marechal Humberto Alencar Castelo Branco assume o governo. Centenas de políticos, líderes sindicais, estudantes, intelectuais, governadores e ex-presidentes têm os direitos políticos cassados. Muitos são presos ou exilados. A coerção aumenta a partir de 1969,
com o Ato Institucional número 5. Os movimentos sociais que se opunham ao regime ditador sofrem dura repressão, com torturas físicas e psicológicas. Então, na época da ditadura, então, a gente tinha muito medo até de sair em caminhada. E a gente, quando ia para uma empresa panfletar, a gente às vezes ia em 5, 6, a gente até ficava com medo de ir em 5, 6, ia 2, depois se escondia no carro, ia mais 2, porque a gente tinha medo de aglomerações. Sei lá, tinha medo até de levar um tiro, alguma coisa. Já quando a gente vinha para o sindicato, sabia que ia acontecer isso. Então, a gente tinha que encarar as coisas, mas meio com medo, sempre medo, de medo mesmo. 1975. A ditadura permanece no Brasil. O Sindicato dos Trabalhadores Gráficos de Curitiba apresenta muitas dificuldades para manter o funcionamento da entidade. Depois que a gente entrou na presidência, nós primeiro tivemos que pôr contabilidade do sindicato, despesas com INSS, tudo atrasado, para criar condições do sindicato crescer. E assim foi indo. Você chegava no sindicato, tinha gente na porta esperando e o sindicato fechado. O início foi terrível. Mesmo em época de dura repressão, o Sindicato dos Trabalhadores Gráficos de Curitiba mantém seu caráter sindical. O STIG ingressa com ações judiciais, que solicitam a inclusão de adicional para os trabalhos insalubres nas empresas gráficas que não pagavam esse direito aos trabalhadores. Em 1979, o sindicato organiza diversas mobilizações e acontece uma greve na Gráfica Emplasp, que atrasava constantemente o pagamento dos funcionários. Em 79, com os atrasos de salário da Emplasp, nós começamos a ir na Alfredo Bufrem lá e chamar o sindicato para perto de nós, né, na Emplasp. E daí que nós conseguimos a primeira paralisação, a segunda, intervenção do Ministério do Trabalho, daí conseguiu receber. E o pessoal continuou mais uns 6 meses, fechou a empresa, né? As condições de trabalho insalubres dentro das empresas foi pauta de reivindicação do sindicato desde sua fundação. No final da década de 70, as condições precárias de trabalho ainda permanecem em muitas empresas. Na época ali era tudo improviso, época de tipografia ali, não tinha tanta fiscalização para a parte de saúde do trabalhador, parte de iluminação, como tem hoje, né? Começava a trabalhar, assinava a carteira, quando assinava, né? Não tinha protetor auricular, usava bota, ou mesmo o uniforme não tinha. Era difícil, acho que a única empresa que tinha mesmo isso aí era a Impressora Paranaense. Sim, aquele tempo era bem forte a insalubridade, né? Eu lembro que quando eu ia buscar os insumos que eram usados na gráfica, né? E eu passava por um setor lá que tinha um profissional que ele dava na preparação de tinta. Então eu chamava o homem de ouro, porque ele sempre estava brilhando, era dourado, era uma tinta especial, né? Inclusive o tipógrafo ele tem dosagem de chumbo no sangue, né? Quando faz o exame sempre tem um percentual de dosagem de chumbo. Ainda em 1979, o sindicato realiza diversas assembleias, com o objetivo de conseguir aumento salarial nas negociações com os patrões. O regime militar infiltra agentes de segurança nas reuniões do sindicato para acompanhar e vigiar qualquer manifestação de oposição ao governo. O sindicato, mesmo sob constante vigilância, mobiliza os trabalhadores e conquista reajuste salarial de 52%, superando em 8% os índices oficiais do governo na época. Também conquista a criação de pisos mínimos salariais para os trabalhadores e a garantia de estabilidade por 60 dias após o término da licença maternidade para as trabalhadoras gráficas que estivessem grávidas. Ainda sob a ditadura militar, o Brasil assiste o final do milagre econômico. Com a crise mundial do petróleo, inflação e estagnação da economia, o país entra nos anos 80. No sindicato, esta década é marcada pela ampliação da atuação do Sindicato dos Trabalhadores Gráficos de Curitiba e pela solidificação do patrimônio da entidade. Os sindicatos eram muito perseguidos pelas instituições do Estado. Então, não havia uma sede, como tem hoje, uma sede própria, instituída, localizada. O presidente, então, que eu já citei, o Gilberto, a primeira atitude dele foi adquirir uma sede própria. Conseguimos entrar num plano que havia na Caixa Econômica
em que conseguimos um empréstimo para a compra do imóvel. 2 de outubro de 1982. O Sindicato dos Trabalhadores Gráficos de Curitiba inaugura sua sede própria. Um sonho que se realiza após 70 anos de existência. Em grande festa, o sindicato homenageia todos os trabalhadores que ajudaram na construção da entidade. Quando da inauguração da nossa sede, teve uma grande festa que foram convidadas várias autoridades, alguns trabalhadores foram homenageados, foi feito um grande coquetel, inclusive com espetinhos, também foi assado, e o pessoal ficou a tarde toda. Na busca constante de benefícios para os trabalhadores, o sindicato também constrói uma sede recreativa, que busca promover a confraternização e o lazer dos filiados. Na verdade, a gente sentiu uma dificuldade muito grande de aglutinar, de trazer o pessoal. A gente então cria um espaço, tanto para lazer, o que une realmente o gráfico é o futebol. Então, basicamente, a entidade procurou estabelecer um local onde você puder confraternizar com a categoria. A sede do Pieri, ali era quando o prefeito, através do prefeito Maurício Frutti, né, da época, ali era um brejo fundo ali daí a gente começou, a gente não tem o número, mas acho que foi mais de 500 caminhões de terra ali, que era um buraco profundo, né? E a gente teve que aterrar tudo aquilo ali para formar hoje o que tem lá hoje. Com o crescimento estrutural da entidade e o final da ditadura em 1984, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Curitiba passa a representar todos os trabalhadores gráficos do estado do Paraná, com exceção de algumas cidades que já possuíam essa representação. A entidade passa a se chamar Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas do estado do Paraná. Na década de 80, houve um crescimento nas ações do sindicato. E uma das ações que se tornaram marcantes foi o fato do sindicato ter conseguido equiparar o salário dos policiais militares ao dos trabalhadores de casa de obra normal, sendo que os policiais, ganhavam até 50% menos, ou a metade, do que se ganhava um gráfico em outras empresas gráficas. Uma das vitórias do sindicato desse período foi o aumento conquistado junto ao sindicato patronal, da ordem de 90%, através de uma greve que foi elaborada pelo Sindicato dos Gráficos, junto com os jornalistas, nas empresas Estado do Paraná e Tribuna do Paraná. Mesmo com todas essas lutas, o sindicato não deixou as atividades sociais e continuou organizando as comemorações, todas como eram feitas no período em que não se tinha a possibilidade de atuar junto ao trabalhador por força da vigilância do Estado. 1992. O Brasil enfrenta uma crise política e econômica. Várias denúncias de corrupção surgem contra o presidente da República, Fernando Collor de Mello. Brasileiras e brasileiros mobilizados saem às ruas exigindo o impeachment do então presidente. Esta época também é marcada pela era da informatização no país. Para melhor atender seus filiados, o STIC-PR adquire seu primeiro computador e realiza diversas melhorias nos serviços oferecidos pela entidade. Preocupados até com o lazer do trabalhador, construímos o albergue José Bissoni, ao qual foi dado o nome para ele, no balneário de Santa Etienne. São quartos que foram feitos com a cozinha coletiva, banheiro também coletivo. Adquirido o terreno, achávamos que estava muito acanhado o prédio, a casa em si, porque problemas até de goteiras dentro e tudo mais. Resolvemos, vamos demolir e construir um prédio novo. No final da década de 90, foi feito reformas na sede recreativa, o bar foi reformado, foi construído salão de jogos, a nova portaria, e o chafariz, o jardim e o playground para as crianças. No começo, a nossa cancha tinha só uma corda em volta dela. Aí que foi a primeira obra, foi fazer o alambrado e mais uma arquibancada, que tinha uma arquibancada para o torcedor. E também foi colocado, na época ainda que foi mudado lá, foi colocado iluminação para o pessoal poder brincar sexta-feira de noite, ter alguma brincadeira, né? A gente começou fazendo as atividades aí sexta-feira, para trazer mais o trabalhador, para ele conhecer, né? Começamos mantendo um time da diretoria para estar lá sexta-feira, brincando enquanto o pessoal.
Hoje, se você for ver lá, é uma outra realidade. O final de semana lá sempre é lotado agora. Essas sedes foram investidas para o crescimento social do trabalhador. Então, eles têm um local onde tem apoiamento jurídico, onde fazem homologações, eles jogam o seu futebol, eles tomam seu banho de praia, sabe? Eles podem programar suas férias, eles fazem seus cursos de informática. Então, realmente, esse investimento não é uma questão capital, ela é uma questão social necessária. O ser humano precisa dessas atividades laterais, sem o que o seu ambiente de trabalho torna-se muito opressor. Estamos em 2002. Muitas melhorias foram efetivadas nesses 91 anos de existência, mas um problema que se renova e modifica-se a cada dia permanece: condições de trabalho. Deste modo, os anos 2000 são marcados por reivindicações e ações diretas do sindicato para efetivar e estabelecer condições de trabalhos mais dignas. Em 2002, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas do Estado do Paraná entrega ao prefeito de Curitiba reivindicações específicas dos trabalhadores gráficos, exigindo melhorias nas condições de trabalho da categoria. Olha, a luta do sindicato é no sentido de que haja um trabalho saudável. Existe histórico de até óbitos dentro da empresa por falta de segurança da máquina. E a gente tenta conscientizar o empresário que o trabalhador é um patrimônio da empresa também. Então, na nossa opinião, ele não tem que visar só lucro, investindo só em máquinas e equipamentos. Eu acho que ele tem que investir na saúde e na segurança do trabalhador também, para que ele tenha uma vida saudável dentro da empresa e fora da empresa também. Além dos problemas de condições de trabalho inadequado, os gráficos enfrentam entraves constantes na luta por seus direitos. Tivemos grandes brigas nos anos 2000. Lutamos contra o trabalho terceirizado e o trabalho temporário nas indústrias. Também lutamos contra a prática do assédio moral contra os trabalhadores dentro da empresa. Ganhamos várias ações na justiça, desde demissão de gestante até indenização por perda auditiva. Em 2009, outras 2 ações radicalizadas do sindicato são necessárias. Os trabalhadores paralisam suas atividades na busca por seus direitos. Nessa empresa que nós fizemos a greve, foi feita a assembleia, os trabalhadores que iam pagar enquanto não saísse seu salário, não saísse o 13º, o sindicato ficou junto com os trabalhadores, apoiando eles ali até que saísse o salário do mês, o 13º. Foi feito reuniões no Ministério do Trabalho, foi feito reuniões com o patrão, até sair, ficamos uma semana e pouco ali, até sair esse pagamento do pessoal. Na mobilização ali, você está abaixo de sol, abaixo de chuva, enfrentar alagamento, enfrentar a empresa. Tivemos uma greve na Posigraf, devido a ela não querer dar o aumento salarial da convenção coletiva. E nessa data nós ficamos 3 dias em greve com eles, tanto que dos dias começamos das 11 horas, aí foi até as 4 horas da manhã, aonde a empresa, devido a nós estarmos com os trabalhadores aí em frente ali, forçando uma conversa com o patrão, eles vieram, apesar que chamaram polícia, tivemos um tumulto na frente, mas passado o decorrer da noite e madrugada, conseguimos conversar com o patrão para onde que foi feito o acordo. A construção de espaços de lazer e promoção de atividades de confraternização tem pautado as ações da atual diretoria do STIG-PR. Para proporcionar um conforto maior para os associados, nós construímos 5 sobrados em Santa Etienne, onde era a parte coletiva, agora é toda individual, com cozinha, sala, quarto e banheiro. Temos 2 piscinas, sendo uma adulto e a outra infantil. E lá também tem 3 churrasqueiras, tudo para o conforto do trabalhador gráfico, associado e seus dependentes. Nós temos já no nosso calendário anual a festa do Dia das Crianças, festa do 1º de maio, festa junina. Esses já são tradicionais. E o principal nosso que nós temos dentro, que é o nosso campeonato de futebol 7 Society livre, e hoje, a partir deste ano, começamos com o campeonato de futebol 7 Society veteranos. O objetivo das atividades é unir mais a classe de trabalhadores e seus familiares. Dessa forma, a gente
traz todos eles para a junta de massa. Sempre em todos os grandes movimentos, desde a época da Constituinte, em 88, eu lembro que os sindicatos dos gráficos estiveram presentes naquele momento tão importante aos trabalhadores, que foi a modificação da Constituição. Na sequência, com a vinda das centrais, os sindicatos dos gráficos estiveram sempre presentes, ajudando inclusive a organizar a central no Estado. Quando nós assumimos a central em 97, foi o Sindicato dos Gráficos que acampou conosco uma grande caminhada no Estado para a gente retomar o movimento sindical e resgatar a credibilidade junto aos trabalhadores. O Sindicato dos Gráficos, ele é um marco histórico para os trabalhadores paranaenses e que nós gostaríamos muito de parabenizar não só a sua diretoria, mas principalmente os trabalhadores gráficos pela demonstração de luta e organização que tem junto ao seu sindicato. Trabalhador gráfico, o sindicato durante 100 anos lutou por salário, dignidade no trabalho, contra o assédio moral. Juntos, unidos, vamos lutar por mais 100 anos para novas conquistas.